Alguém disse que cantar somente salmo no culto é pecado. E ele fez é alguém muito querido, um pastor muito bem preparado, sério. Eh, eu até lembrei da minha forma de ver há 7 anos, eu acho que mais ou menos 7 anos. E eu pensei assim, eu não diria a mesma coisa, mas se alguém dissesse assim: "Olha, é só para cantar salmos", eu acharia estranho, porque eu nasci numa cultura e não estudei aquela cultura e achei a vida toda, imagina, eu sou presbiteriano há 49 anos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu no meio de um ambiente que nunca cantava salmos, só cantava qualquer outra música humana, né. Então é óbvio que você acha que está tudo certo ali, e você cresce pensando daquela forma. Mas, recentemente Deus fez uma coisa curiosa, depois eu vou gravar um vídeo só, se Deus assim permitir, só contando como foi que Deus trabalhou conosco essa questão. Mas, assim, resumindo, eh, alguém chega, a gente já estava cantando a música, os salmos no culto, sem conhecer nada da doutrina, nada, não seria problema se conhecesse, tivesse decidido pela doutrina, mas Deus nos trouxe de outra forma para cantar os salmos. E aí a gente está cantando só os salmos, até que alguém que não era da nossa igreja, que veio para nossa igreja, que frequentou alguns cultos, tal, nos perguntou: "Vocês conhecem a doutrina da salmodia?" E eu disse: "Não", da salmodia exclusiva, eu disse: "Não, procura saber". E o primeiro livro que eu li, que para mim foi claro como água cristalina, foi do Joel Bick. Depois li vários outros autores, vários, e fui tentar exaurir o tema, estudei bastante, fazendo exegese, inclusive agora nós estamos expondo só os salmos, então não foi um estudo qualquer. E para mim ficou muito claro que nós temos um seríssimo problema para o qual não estamos atentando com relação à música no culto. Então, eh, eu olhei nesse irmão alguém que, como eu o conheço, esse pastor que disse essa frase, eu sei que é um homem de Deus, sincero. Se alguém chegar para ele e fizer um, um estudo criterioso, mostrar para ele: "Meu irmão, por A mais B, com calma, etc", ele vai, eh, mudar a forma de pensar, vai corrigir essa fala, vai reconhecer que ele falou apenas com base nele ou na cultura ou qualquer outra coisa, e vai, adotar o salmo como canção, única aprovada por Deus para o culto, né. Então, esse vídeo, não é por polêmica, nada disso, é apenas porque ele citou e eu fiquei pensando, né, com base em quê? Então eu fiquei com algumas perguntas e algumas observações para fazer sobre a música no culto, né. Qual seria o fundamento bíblico de que cantar somente o salmo é pecado? Porque isso é assim, isso para mim hoje é um absurdo dos absurdos. Eu fico pensando assim: como uma pessoa pode dizer isso, né? E aí, continuo com o raciocínio, né? Seria correto disciplinar as IPBs que só cantam salmos? Seria correto fazer isso? Israel cantava quais músicas além dos salmos no Antigo Testamento? Questão também curiosa. Então Israel estava em pecado lá atrás? Quando Deus ordenou encerrar os salmos? Onde é que está isso na Bíblia? Outra pergunta bem importante. E quando autorizou músicas humanas não inspiradas para o culto, fora ou além das músicas inspiradas nos salmos? Joel Bick, por exemplo, e outros autores observam que o pecado é não cantar somente o que Deus ordenou, que são os salmos. Porque os salmos são os louvores de Deus sobre si mesmo, dados à sua igreja de todas as épocas, pela incapacidade humana de dizer de Deus aquilo que Deus é digno. Agostinho e Calvino, por exemplo, disseram a respeito dos salmos que não há nenhum cântico digno de Deus além daqueles que ele revelou para o culto nos salmos.
E a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, parágrafo 21, parágrafo 5, diz que um dos elementos de culto é cantar salmos com graça no coração. Por que eles usaram a palavra salmos, se não se referiam somente aos cânticos do livro de Salmos? Então, eles usaram para quê? Com qual finalidade? Para mim, demonstra que eles compreenderam que Deus regulou a música no culto desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento não autorizou retirá-las, à semelhança do que fez com o sacramento do batismo infantil para crianças, da circuncisão para o batismo, onde Deus não ordena retirar as crianças do sacramento no Novo Testamento. Ele não ordena. E é dessa forma que nós compreendemos que as crianças continuam nesse sacramento e quem não batiza está pecando. Por quê? Porque estão decidindo algo que Deus não decidiu, tirar as crianças do batismo. Então, Deus também não autorizou a música humana não inspirada, além dos salmos, para o culto, nem mesmo as inspiradas que não estão nos salmos. E a IPB subscreve o Westminster, lá no seu artigo 1º da Constituição. Por fim, então, os salmos classificam suas músicas, e isso também é importante, porque o pastor falou sobre isso, ele usou uma frase mais ou menos assim: nós não sabemos exatamente o que Paulo quis dizer com salmos, hinos e cânticos espirituais. Bom, os salmos, o livro de salmos, classificam suas canções em salmos, hinos e cânticos espirituais. Vocês sabiam disso? E espirituais significando inspirados pelo Espírito. Então, e depois eu vou citar aqui algo do grego para explicar isso aqui, né? A Septuaginta é muito clara também sobre isso. Então, não é que não sabemos exatamente o que Paulo quis dizer com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele quis dizer exatamente o que ele disse, que além dos cânticos autorizados por Deus no livro dos Salmos, outras canções não são autorizadas. É isso que significa habitar ricamente a palavra de Cristo na igreja, e não a palavra dos homens. É a palavra de Cristo, né? Então, outro tema a ser estudado sobre o que significa a palavra de Cristo, porque, por exemplo, os salmos são Cristo falando, louvando, etc. Mas, enfim, é outro tema. Então, não podemos pensar que os salmos são apenas decorações, etc., enquanto músicas para o culto. Estão ali para não serem usados. Apenas a presença de um livro com 150 louvores de Deus para o seu povo cantar no culto já deveria ser suficiente para entendermos o que Deus quer que seja cantado. Há outras observações importantes a serem feitas que não dá para fazer aqui, como, por exemplo, o que significa cantar novo cântico, o que significa louvor, nesse caso, né, o que realmente cada frase também dos salmos está dizendo, quando se considera a poesia hebraica, o que Jesus cantou no culto, a característica dos salmos. Eles são, por exemplo, um resumo de toda a Escritura, o livro mais citado pelo Novo Testamento para apresentar Jesus, etc., do Antigo Testamento. De maneira que não devemos pensar que ele está incompleto, imperfeito para apresentar Jesus, por exemplo, como alguns argumentam. E de maneira também que não devemos pensar que a música humana poderia superar as músicas de Deus ou serem mais dignas de serem cantadas no culto, etc. Há também a questão de princípio de culto. O cristianismo genuíno adota o princípio regulador, que é aquilo que Deus ordena. Mas há outros dois princípios. O princípio normativo, que é o que Deus não proíbe, e é um problema, né? Tem um outro vídeo nosso aqui no canal, vocês podem conferir o que significa e o problema. E o informativo, que é aprovado dependendo das circunstâncias, como a tradição, etc., a beleza. Assim, é Deus quem determina o elemento de culto, quais são os inspirados e quais não, porque nós adotamos o regulador, o princípio regulador. Então, a leitura do livro inspirado é um elemento de culto. Os cânticos também são inspirados. Agora, a oração, o sermão, etc., não são inspirados. Mas tem uma coisa curiosa aqui. Além de Deus ser o dono e é Ele quem determina, tudo que Ele determina é exclusivo, se a gente olhar direitinho, porque só servem se forem de acordo com o livro inspirado. Então não é só orar, é orar de acordo exclusivamente.
Não é só cantar, é cantar exclusivamente. Por isso que Westminster diz, com graça no coração. Então, no princípio regulador, somente os salmos são aprovados na harmonia bíblica, por uma exegese fiel. Então, vejamos aqui a questão do grego, né? Isso aqui é John Murray, que ele faz uma colocação exegética bem interessante. Ele coloca assim, porque a palavra pneumáticos, espiritual, qualifica odais e não psalmoi e himnóis. A resposta mais razoável a esta questão é que a palavra pneumáticos qualifica todos os três dativos e que o seu gênero feminino é devido à atração ao gênero do substantivo que está mais próximo. Uma outra possibilidade distinta, feita particularmente plausível pela omissão da copulativa em Colossenses 3,16, é que cânticos espirituais são gêneros e salmos e hinos são espécies. Esta, por exemplo, é a visão de Meia. Em qualquer dessas afirmações, salmos, hinos e cânticos são todos espirituais e, portanto, todos inspirados pelo Espírito, e a relação disso com o assunto em questão é perfeitamente visível. Hinos são não inspirados, estão automaticamente excluídos do culto. Então, algo que todos, é uma coisa que eu acho interessante aqui, algo que todos os basicamente honestos concordam com o texto de Paulo é que ele afirma que os salmos devem ser cantados. Daí eu pergunto, cantamos? Nossa cultura cristã moderna canta os salmos? Eu tenho, como eu disse, 49 anos, e a única igreja que eu vi cantar somente os salmos foi a nossa, e foi por outro motivo, não tinha sido nem pela doutrina, né? É aí só para a gente ilustrar assim, o peso das expressões das palavras e do significado, né? Se alguém pega 5 milhões de reais emprestado e devolve 3%, significa que devolveu os 5 milhões? Então, da mesma forma, se alguém... aqui baixou a luz. Da mesma forma, se a igreja é ordenada a cantar salmos e canta 3% dos salmos na liturgia ou durante a vida, está cantando 100% dos salmos? Certamente não, né? Ou seja, pela harmonia bíblica sobre o tema, o pecado é cantar no culto o que Deus não autorizou. Deveria ser isso que o pregador, que o pastor deveria dizer. Ou seja, as músicas além dos louvores que ele revelou sobre si mesmo para o culto pela incapacidade humana de dizer de Deus aquilo que Deus é digno. Então, Deus regulou, irmãos, a agenda dos eleitos. Desde o acordar ao deitar, nossa agenda é conduzida pela palavra. Então, meditação, culto, oração, trabalho, família, finanças, estudos, recreações, descanso, tudo. Se fizermos como ele ordena, tudo será melhor. Agora, nossa cultura seria tão rica se as crianças crescessem imersas em toda a Escritura, cantando os salmos como era para ocorrer com os judeus, porém com todo o entendimento reformado calvinista puritano, quem lê entenda, né? Então, mas a cultura e tradição humanos são preferidos, que gerações nascem imersas em outras práticas de culto e acham que essas são a verdadeira. E assim segue a igreja, com um pouco de princípio normativo aqui, outro informativo ali, e o regulador somente quando convier, né? No batismo infantil o regulador está fechadíssimo, mas no salmo não, ou em outra coisa não, né? É claro que você mexer numa cultura nessa envergadura, é claro que você vai mexer com o sistema inteiro, com muita gente, muito poder, muita força, com muitos motivos, mas aí não chega na coragem, né? E o nosso desejo é que possamos trabalhar pela glória de Deus e a pureza do culto. E música é um assunto extremamente importante. Adoração é guerra, e nós estamos numa guerra. Então, lutemos para que toda a Escritura seja fielmente conhecida e da mesma forma aplicada. Eu tenho uma alegria, pela graça de Deus no coração, de ver toda a vontade de Deus feita. Não tem problema nenhum, como não tive, de, mesmo tendo sido desde adolescente praticamente, líder de música na igreja, eu ver que todas as vezes eu tive que mudar meu pensamento.
tive que reconhecer onde estava o meu erro, etc. Não tem problema nenhum quando alguém diz bem assim, meu irmão, como pastor, você errou aqui, errou ali. Minha esposa, quando fala, filho, você errou aqui, precisa reconhecer, voltar, abandonar isso aqui. Ou os filhos, né? Pai, você fez isso, falou isso, é, isso aqui não está certo. Ou então um presbítero no conselho, não tem problema nenhum. Esse pastor mesmo foi usado grandemente por Deus para me corrigir de várias coisas, em vários pensamentos que eu não conhecia. Eu digo que ele foi um dos maiores discipuladores meu. É, eu tenho prazer de ver quando fala sobre qualquer tema que é pecado, e eu tenho que reconhecer isso aqui é pecado. É um peso, é uma tristeza, né? Quando você estuda ali o Westminster sobre os 10 mandamentos, né? Então, quais são os pecados, quais são as, as exigências que estão sendo feitas aqui. E aí você termina de ler, você se sente assim, arrasado, sufocado, completamente reprovado, obviamente sem Cristo, mas aí você olha para Cristo e você se alegra muito mais também, porque você vê graças a Deus por Jesus Cristo. E para mim tá tudo certo, isso é maravilhoso. E ali o pior pecador que eu vejo sou eu, não tem problema nenhum. O pior não era Paulo, o pior sou eu, né? E tá tudo certo. Então, que bom que a gente tem essas coisas. E o que eu quero dizer com isso é que essa mesma preocupação é a preocupação sobre o cântico no culto. É a mesma. Da mesma forma que a condenação do pecado de, sei lá, mentira, adultério, idolatria, assassinato, seja o que for, o roubo, a infidelidade, o que for, da mesma forma que é a condenação e contrapondo-se à obediência ali ensinada, exigida, repreendida, mostrada, é com relação à música no culto. Temos que reconhecer humildemente onde está nosso erro, qual é o nosso pecado, sobre o que cantamos, como cantamos, para que não façamos no culto aquilo que Deus não ordenou. Deus é quem ordena o que pode e o que não pode, diretamente ou por inferência segura. Cabe a nós agora apenas, ao invés de reinventar a roda, olhar onde nossos pais erraram, os pais dos pais, como foi que a cultura chegou onde está. Porque não somos uma igreja que já canta os salmos. Veja, a igreja presbiteriana no Brasil começa cantando os salmos. Que coisa curiosa, né? Ashbel Green Simon tem a liturgia lá. Dá uma olhada. É salmo que é cantado. O primeiro culto protestante, sabe o que tinha cantado na liturgia? Salmo. E estranhamente a gente vem com um novo presbiterianismo, então isso precisa ser revisto, né? Eu acho que a gente está resgatando a reforma protestante do culto. Mas que oremos para que a glória de Deus e a pureza da igreja aconteça. Deus nos abençoe.